Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando o professor Juarez Pascoal de Azevedo. E eu gostaria de perguntar exatamente ao nosso entrevistado de hoje o seguinte: professor, o senhor que sempre foi um homem de luta, né? E com o vislumbre do futuro, quer dizer, ao chegar e a começar a trabalhar na perspectiva da criação da universidade, e como desdobramento disso, a Escola de Engenharia, como desdobramento o Instituto de Física, o senhor passa a travar uma luta, essa dura, né? Porque é um instituto que é criado e é a necessidade de vocês se especializarem lá fora e é a dificuldade de manter o curso em funcionamento, ter que suspendê-lo durante 2 anos, como o senhor já teve a ocasião de explicar. Enfim, comente a respeito disso e os desdobramentos, porque são muito ricos esses desdobramentos. Olha, nós éramos incompreendidos. A primeira incompreensão é que mesmo dentro da universidade não havia aquela ansiedade por trazer professores de fora. Né? Achavam talvez que fosse um gasto supérfluo. Uhum. Mas, fazendo força, trouxemos pelo menos 2 professores do ITA, que nos ajudaram muito. Um foi o professor Raimundo Alberto Normando, que era um físico e que transmitiu a ideia de ciência aqui no Rio Grande do Norte. Normando depois se tornou vice-reitor da Universidade Federal do Ceará. Do Ceará. E o professor Fernando Nóbrega, que foi para a engenharia, né? Uhum. De modo que nós saímos, quando havia qualquer congresso, qualquer coisa em que nós íamos, a gente tratava de entrar naquelas divisões do Ministério da Educação para conhecer os figurões e pedir dinheiro para cá. E várias vezes conseguimos dinheiro para trazer professores, trazer doutores para darem cursos aqui. Você se lembra da vez que a gente teve o contato lá com o doutor Nelson Vale, Nelson Libânio, na CAPES? Foi sim. E o que foi que a gente conseguiu? Eu? Sim, nós conseguimos. Mas o processo foi nas minhas costas, né? Não, mas eu me refiro à vinda do professor Nilton Bernardo, que a gente conseguiu lá. Foi. Foi dado no Nordeste, primeiro curso de Física Moderna, por um doutor em Física, né? Doutor notável no Brasil. Inclusive o Bernardo estava voltando, o Nilton Bernardo estava voltando dos Estados Unidos, onde tinha trabalhado com a equipe do BCS, que logo depois ganhou o Prêmio Nobel de Física. É mesmo? É verdade. Então ele fez está vivo muitos ainda, trabalhos. Está vivo ainda. Bom, vocês já estavam mais ou menos, digamos assim, escolados nessa coisa de enfrentar ceticismo e tal. Até porque essa coisa de física, o senhor lembrava um episódio curiosíssimo de um antigo professor de física no secundário aqui da cidade, que tinha uma medida de átomo muito curiosa. Né? Só para descontrair, como é essa história, professor? Era o nível de física era muito pequeno. Uhum. E no esforço para fazer os alunos compreenderem, por exemplo, que era o átomo, o professor dizia que o átomo era tão pequeno que uma ruma desse tamanho ninguém via. Era professor do Ateneu, não? Não vem ao caso o nome do professor, só pedi o episódio só para ilustrar e para descontrair um pouco. Mas voltando então aqui. Mas houve aqui um caso que me disseram, logo quando eu cheguei aqui, naquele tempo, antigamente, que se dava grego nas escolas, né? Latim e grego. E dizem que faltou professor de física.
Aí então havia um professor de grego, vamos ver se a gente bota um professor de grego para ensinar física. Porque não tinha aluno para grego, Maravilha. aí Pelo botaram menos ele na física se usa muitas letras gregas. Exatamente. alfa, beta, gama. Alfa, beta, gama, etc. É. Bom, mas de toda maneira, quer dizer, a despeito desse ceticismo, que devia deveria ocorrer muito também em função da sua inquietação diante de um certo amornamento das pessoas, o senhor querendo fazer as coisas, fazer acontecer, e as pessoas todas muito tranquilas, etc. E tal, o Instituto passa a funcionar bem, passa a atrair, não é, estudantes que vão se destacar também. Os melhores estudantes do tempo. Tá entendendo? Mas Agora, isso não foi feito com facilidade. Não. Pois é isso, exatamente, Não é? o que é preciso ser dito, né? houve um tempo em que eu e ele saímos pelos colégios motivando. Né? É mesmo? Tiveram que sair, né? Até naquele das moças que tem lá, Escola Escola doméstica. doméstica. doméstico, toda, saímos motivando para dizer o que era a física. Porque muita gente Não se dava conta da importância. não sabia o que era, pensava que era educação física, né? Juarez, você se lembra dos programas que nós fizemos na TV universitária em 1974? Eram programas que eram feitos ao vivo, sem serem gravados, com experiências ali, naquela hora tinham dar certo. Fizemos 8 programas. Juarez Teve um momento que a experiência não deu certo ou não? sempre dava certo. Você está dizendo hoje. Não, Não, eram bem feitos. eram bem feitos, eram O programa ensaiados. era muito bem, eram muito bem feitos. Esse lado assim meio perigoso, etc. Estou querendo lembrar de uma coisa que o professor Juarez tem uma outra faceta da sua atuação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é a de um homem extremamente combativo e que é uma pessoa preocupada com as injustiças, essa coisa toda. Teve uma visibilidade enorme durante a atuação, né, nos anos 70, etc., na época da Adurne e mesmo antes, né, quando aconteceu o golpe militar. O senhor chegou a ser preso? Fui preso. Como é que foi esse episódio, professor? Olha, naquele tempo bastava alguém ser denunciado como comunista, que ninguém se indicava, nem procurava saber se era verdade e prendia. Foi o meu caso. Estava dando aula, aí você não. Você já tinha Terminado o curso. terminado o curso. Eu estava dando aula. Estava no último ano, mas não era mais aluno dele. Viu? Quando de repente me disseram, tem aí um pessoal do Exército, está cercando a universidade com metralhadora para lhe levar preso. Então chegou o tenente e disse, sou eu. É Juarez, sou eu. Então eles disseram para eu entrar no carro do Exército. Então os professores Milton, Geraldo Pinho, aí pediram a ele, para eles mesmos me levarem preso. Então eu fui preso por Geraldo Pinho e Milton, que me levaram lá no quartel e eu fiquei enjaulado. Por quanto tempo? Primeira vez 60 dias. Mas